Com tantas ameaças, a grande questão é esse pavor, o medo, o temor, que acaba atingindo tanta gente, né? O Jamil escreveu uma coluna hoje falando sobre os estudantes brasileiros que estudam em faculdades americanas. Reportagem que está entre as nossas mais lidas neste momento e que fala sobre o pavor, o temor desses estudantes em sair dos Estados Unidos e depois não conseguir mais retornar para os Estados Unidos, né? Então, os estudantes brasileiros estão optando por passar férias nos Estados Unidos com medo de não conseguir voltar. Olha o pavor que está se espalhando por solo americano, hein, Jamil? E olha, Fabiola, só para deixar claro, quem sugere isso aos estudantes são as próprias universidades. Esses estudantes receberam e-mails, comunicados, cartas dessas universidades dizendo o seguinte: olha, o semestre está terminando, né? Principalmente para o pessoal do mestrado e do doutorado, o semestre acaba daqui a 2, 3 semanas, tá? E aí, o semestre, basicamente um ano letivo. E aí, as férias de junho, julho e agosto, as férias de verão aqui nos Estados Unidos, significam, na maioria das vezes, que esses estudantes voltam para os seus países de origem, passam 1 ou 2 meses e depois voltam para cá para continuar o mestrado ou o doutorado. Dessa vez, além da questão das provas, vamos dizer assim, finais desse ano letivo, o que as universidades estão sugerindo aos estudantes é que não voltem aos seus países, porque elas não podem garantir que eles retornarão para o ano que vem, para o próximo ano escolar. Eu tive acesso a algumas dessas cartas. É impressionante quando você tem instituições do tamanho que nós estamos falando, Columbia, Harvard, Boston University, etc., todas alertando os seus estudantes. Nós não temos como garantir que vocês poderão voltar, apesar de ter visto, apesar de ter uma situação legal. E aí, por exemplo, na Boston University, para você ter uma ideia, Fabiola, a instituição colocou uma série de medidas para tentar ajudar esses estudantes. Por exemplo, encontrar alojamento provisório para eles passarem esses 3 meses das férias aqui. Mas não só isso, psicólogo e até líderes, ou pelo menos consultas religiosas para aqueles que querem, obviamente, algum tipo de orientação diferente. Ou seja, não é só uma situação, como o Josias colocou, institucional. Ela chega às pessoas de uma maneira brutal. E isso nós temos visto aqui com uma frequência muito grande. Dito isso, algumas coisas que aconteceram na Universidade de Harvard na semana passada mostram que, apesar daquela decisão de Harvard de colocar um freio nos Estados Unidos, existem algumas coisas acontecendo que são extremamente perigosas. Por exemplo, Harvard cedeu e decidiu que ela iria entregar os dados de todos os estudantes estrangeiros para as autoridades americanas. Olha só, né? Ou seja, cedeu. Cedeu em outro aspecto também fundamental. Ela tinha um departamento de diversidade e igualdade. Diversidade e igualdade, 2 termos que para o governo Trump é sinônimo, obviamente, de comunismo, né? E a Harvard mudou o nome do departamento de diversidade e igualdade para vida no campus. Ou seja, nós estamos sim vendo que essa pressão às vezes é insuportável e que ela tem um impacto muito grande. Josias tem toda a razão de dizer que essa sociedade aqui vive basicamente um momento de encruzilhada fundamental. Outro dia eu fui numa teatro aqui, Fabiola, do George Clooney, né, o Good Night and Good Luck, que é inspirado, claro, no filme que ele fez há 20 anos, fala do Ed Murrow, que era o âncora da CBS, num momento auge do macartismo, né, nos anos 50. E ele faz essa peça obviamente lotado na Broadway, um recado muito claro sobre o perigo do autoritarismo, da arbitrariedade, tudo isso. Mas ele faz uma pergunta na peça que é fundamental. E ele usa o Ed Murrow, que é o âncora da CBS nos anos 50, para, obviamente, trazer essa mensagem. A pergunta é a seguinte: a questão não é se o poder, se as instituições vão se sustentar, se as instituições são capazes de lidar com arbitrariedade e abuso de poder. A verdadeira questão é o que cada um de vocês, ou seja, de nós, estamos dispostos a fazer quando, obviamente, um desmonte é realizado. E aí, Fabiola, eu vou te dizer,
Claro, é uma cobrança, basicamente, que ele faz a uma população inteira, a teatro inteiro, e eu posso te dizer, o silêncio absoluto no teatro, quando ele fez essa pergunta, né? O que é que vocês estão dispostos a fazer para defender a democracia? O pessoal foi para casa com esse recadinho, ficou pensando, né? Mas esse clima de temor é algo muito assustador, né, Jamil? Porque é isso. O que o mundo pode fazer para frear isso? Essa força que Donald Trump quer mostrar e com suas ameaças.